Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês gostam da ideia de múltiplas fontes de renda? Ok. Eu estava viajando para Kuala Lumpur. De Toronto para Kuala Lumpur são 25 horas de voo. Se você for mais longe, você começará a voltar. É um longo caminho. E eu ia lá todo mês, durante 5 anos. Então, eu viajava ida e volta. E eu não costumo assistir filmes, quase nunca. E também não assisto no avião. Eu trabalho no avião, comigo mesmo. Eu penso, eu faço anotações e carrego uma pequena calculadora. Então, eu estou sempre reduzindo grandes números para números menores. É só um hábito que eu adquiri. E eu estava brincando e escrevi um número com 6 zeros no topo de um bloco, no meu caminho para lá. E eu fiquei pensando, eu ganhei $1 milhão há muito tempo atrás, em um ano, e eu pensei, o que há de tão grande nisso? Você sabe, qual o segredo? E é porque 1 milhão parece ser um número mágico para a maioria das pessoas. Não é muito dinheiro, mas se você não tem, é muito. E eu fiquei pensando, você sabe, o que as pessoas fazem? E eu fiquei pensando num número de pessoas que ganharam muito dinheiro. Então, o que elas fizeram de tão diferente? E a princípio eu não consegui encontrar uma resposta. Então, eu comecei a pensar em algumas outras pessoas que eu conhecia que estavam ganhando uma boa quantidade de dinheiro. E me dei conta de que elas não tinham apenas uma fonte de renda. E eu continuei brincando com isso até que eu concluí que eles tinham múltiplas fontes de renda. E que eu também tinha múltiplas fontes de renda. Então eu pensei, nós deveríamos criar um programa onde ensinar as pessoas a ganhar $1 milhão configurando múltiplas fontes de renda. E eu saí do avião em Kuala Lumpur e eu liguei para Mark Victor Hanks em Newport Beach. E ele contactou Jack Canfield e eles contactaram o Lee Poulos. E nós montamos esse programa chamado The $1 Million Farm. E foi algo interessante. Foi daí que surgiu uma série de livros que deixaram eles milionários. Eles ganharam muitos milhões com isso. Foi a publicação fenomenal dos anos 90. Isso foi por volta de 1991 ou algo assim, eu acho. Mas, de qualquer forma, nós realmente entramos nessa ideia de múltiplas fontes de renda. E é uma ideia fenomenal. Agora, a maioria das pessoas que eu conheço que estão ganhando uma quantia respeitável não ganham dinheiro em um só lugar. E eles não necessariamente trabalham. A verdade, o trabalho é a pior maneira de ganhar dinheiro. Isso é mencionado em Pensa em Riqueza. Ele ressalta que essa não é uma boa ideia. Que as pessoas que acham que se ganha dinheiro trabalhando duro estão erradas. Eu estava participando de um programa de TV com Robin Leach uma vez, e eu lembro que estávamos conversando entre as gravações, e ele provavelmente entrevistou mais pessoas ricas do que qualquer outra pessoa. Ele disse que as pessoas mais ricas que ele conhecia, ele nunca as viu trabalhando. Então você tem que começar a pensar sobre isso. Você não ganha dinheiro trabalhando. Isso é um conceito falso. Mas é isso que nos é ensinado, que você deve trabalhar por dinheiro. Não, você deve trabalhar por satisfação. Veja, os jovens deveriam entender antes de sair da escola que você não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha por satisfação. Então eles iriam passar algum tempo pensando, o que eu realmente adoro fazer, o que realmente eu amo fazer, e devemos passar os nossos dias fazendo o que realmente amamos fazer. A vida é relativamente curta. Então, por que passaríamos a nossa vida fazendo o que não gostamos? Tem pessoas lá fora, nas rodovias, que pegam a estrada todo dia e eles ficam presos no trânsito por 1 hora ou 2 horas todas as manhãs e depois à noite novamente. Eles acham que têm que fazer isso. Eles não precisam fazer isso. Eles podem desenvolver algum trabalho em casa se quiserem, com suas mentes maravilhosas. Bem, nós vamos voltar a isso. Mas comece a pensar nisso. Agora, vamos mudar de marcha e vamos pensar em você. Vamos pensar em quem você é e no que você é. O seu DNA espiritual é perfeito. É muito importante entendermos isso, ok? E o que estamos falando é sobre consciência. É sobre isso que Keith e eu falávamos na noite passada. Está tudo na consciência. Existe um maravilhoso mundo dentro de nós.
E a revelação de tal mundo nos permite fazer, alcançar, conquistar qualquer coisa que desejarmos, dentro de certos limites ou limites da natureza. Em todos os lugares que vamos na natureza, vemos a ordem perfeita. O inverno nunca segue o inverno. A noite sempre vem após o dia. Isso são leis. Quando a maré diminui, ela tende a crescer. Esse corpo em que você está vivendo é uma massa de energia, é uma massa de moléculas e uma velocidade muito alta de vibração. E quando esse corpo não está vibrando em harmonia com a lei, há uma quebra. Chamamos isso de doença. Quando está vibrando em harmonia, está vivo, está se movendo na direção correta. Ok? Seu DNA espiritual é perfeito. Não requer modificação, nem melhoria. Então, o que devemos realmente entender é que o centro da nossa consciência é perfeição. Há absoluta perfeição em nosso interior, dentro de nós, e essa perfeição está sempre buscando expressar-se conosco e através de nós. Há algo em nós que quer expressar-se de uma maneira maior. Então, se você está correndo, você vai querer correr mais rápido. Se você estiver saltando, você vai querer saltar mais alto. E se você estiver vendendo, você vai querer vender mais. O que quer que esteja fazendo, há algo em você que quer que você faça melhor. Agora, algumas pessoas tentam algumas vezes e elas falham. Então desistem. Elas apenas desistem. Elas apenas continuam vivendo até seu coração parar de bater. O corpo para de funcionar. E aí, game over. Mas a verdade é que você tem a perfeição armazenada dentro de você. Somos seres espirituais, e o espírito é para sempre presente, o espírito é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O espírito é todo poderoso, todo o poder que já existiu ou existirá está armazenado dentro de nós. Você pode observar situações em que uma mulher ou um homem muito pequeno, ou tem um ente querido preso embaixo de um carro, eles irão levantar esse carro tirando de cima da pessoa, e alguém dirá, como você fez aquilo? E o estado consciente, eles não têm a menor ideia. Eles dizem, eu não sei. Eles não fazem ideia de como fizeram aquilo. Podemos dizer que eles deram um comando para a mente subjetiva para levantar o carro. Se eles tivessem que jogá-lo para o outro lado da rua, naquele estado, eles poderiam ter jogado o carro do outro lado da rua. Todos os poderes estão onipresentes. Todo o poder que você precisará está dentro de você. É sempre presente. Esse poder é onisciente. Esse poder é onisciente. Onisciente. Para qualquer pergunta que você fizer, você terá as respostas. As respostas são o outro lado da moeda. Você não poderia ter uma pergunta sem resposta. A ideia de uma pergunta retórica, uma pergunta sem resposta. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Pergunta, resposta. É uma lei de polaridade, a lei dos opostos. Dentro, fora. Acima, abaixo. Quente, frio. Não haveria um dentro dessa sala se não houvesse um fora dessa sala. Você não poderia ter uma pergunta sem uma resposta. Bem, veja. O que nós queremos fazer é chegar às perguntas corretas. Isso é o que eu estava fazendo no avião. Eu estava brincando com a minha mente. Eu pensava em como eu consigo 1 milhão. Como você conseguiria, o que nós faríamos, isso funciona, você sabe. Você continua se fazendo perguntas e entenda que as respostas existem. Agora você tem que ter confiança suficiente para seguir as suas próprias respostas. Quando você se faz uma pergunta, a resposta vem. Tenha confiança suficiente para saber que você é a forma mais elevada de criação de Deus. Não há nada que seja igual a você. Em qualquer parte do universo, todas as outras pequenas criaturas estão completamente em casa em seu ambiente. Você e eu somos os únicos que estamos desorientados em nosso ambiente. E isso é porque nós temos a capacidade de criar o nosso próprio ambiente. Nós podemos literalmente criar o nosso próprio ambiente agora. Esse é o seu verdadeiro eu. Você é a expressão de um poder infinito. Como James Allen disse, você é descendência de uma alma imortal. Você é verdadeiramente quem você finge ser? Isso não é interessante? Quem é você? Você sabe. Até posso dizer que sou o Bob, mas eu não sou o Bob. Bob é meu nome, não sou eu. Eu direi, bem, esse sou eu. Não, esse é o meu corpo. Você nunca ouve alguém dizer sou mão ou sou corpo. Eles dizem meu corpo, minha mão, meu nome. Quem sou eu? Eu sou uma alma. Eu não tenho uma, eu sou uma. E a alma está sempre buscando. É a consciência da sua unidade com aquilo que é. É apenas consciência. É tudo o que estamos sempre procurando. E à medida em que desenvolvemos uma maior confiança, isso se reflete em nossa vida. As pessoas não ganham 100 mil por ano porque elas querem ganhar 100 mil por ano. Elas estão ganhando 100 por ano porque elas não estão conscientes de ganhar 100 por mês. As pessoas não estão sozinhas e solitárias porque gostam de ser solitárias. Elas estão sozinhas e solitárias porque elas não estão conscientes de como desenvolver relacionamentos significativos.
Está tudo na consciência. Temos que entender que somos seres espirituais vivendo em um corpo físico e fomos dotados do intelecto. Mas todo o poder que já existiu ou sempre existirá está 100% presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A resposta para quase tudo já está aqui. E é por isso que o Dr. Van Braun disse ao presidente Kennedy: tudo o que você precisa é a vontade de fazer isso. 5 palavras. Apenas decida a sua meta. Voltando a 1908, foi o que Andrew Carnegie falou para Napoleão Hill: qualquer ideia realizada na mente, que for enfatizada, temida ou reverenciada, começará imediatamente a materializar-se da forma mais conveniente e apropriada possível. Então, se você estiver sentado em casa, você tem que perceber que todo o poder do universo está sentado aí com você. Você tem ele armazenado dentro de você. É muito poderoso. James Allen diz que você é descendência de uma alma imortal, como estamos mostrando aqui no quadro agora. Então, sempre presente, toda poderosa, onisciente. Temos que saber que temos tudo armazenado dentro de nós. Em nosso espaço sagrado, vá para um lugar calmo, vá para o seu closet, feche a porta, vá para dentro de si e perceba que você pode se conectar a um poder infinito, do qual você é uma expressão. Agora, as leis são exatas. A lei da existência e de crescimento perpétuo. Progresso e crescimento. Então, quando algo bom é realizado, outro desejo por um bem maior irá se desenvolver. E quando um estado superior é alcançado, outro estado mais glorioso surgirá para que você progrida, para que você siga adiante. Portanto, o progresso na vida é a verdadeira vida, a vida que Deus pretendia que você vivesse. Veja, há algo dentro de nós que quer se expressar em uma melhor forma. É a essência de quem nós somos. É a nossa essência espiritual. Eu sou da opinião que depois de estudar com isso por mais de meio século e estudar com alguns dos professores mais magníficos do mundo, que se um programa de crescimento pessoal não tem uma fundação espiritual, o programa está incompleto. E eu assisti todos os tipos de programas irem e virem, eles não tinham uma base espiritual, estavam incompletos. Veja, você tem que ir para a causa raiz, você tem que ir para a principal causa de qualquer coisa, se você realmente quiser entender isso. Você tem que olhar para a causa raiz em você mesmo, você tem que olhar para si, para dentro de si e perceber que há algo bastante fenomenal em você. Você é um ser espiritual, você vive em um corpo físico, mas não é o corpo físico. Isso é apenas um instrumento que você está. Você foi presenteado com o intelecto. Pergunte a si mesmo se você sabe sobre os seus fatores intelectuais, o que eles são. Se você não sabe, vai ser duramente pressionado para desenvolvê-los. E é através do uso adequado do seu intelecto que você vai ditar o estado emocional em que você está. Quando você encontra alguém que está emocionalmente chateado, quero dizer, quando deixa alguém ou algo chateá-lo, é porque não está usando a sua mente corretamente. Está permitindo algo de fora controlá-lo. Agora, eu acho que é de suma importância entendermos isso. Vamos voltar um pouco. Você é um ser espiritual, vivendo em um corpo físico. Você é dotado de um intelecto, e vamos chegar nesse ponto, que os fatores intelectuais são. Mas eu já posso dizer que eu poderia encontrar você no corredor e eu poderia te dizer muito sobre você. Eu poderia te chocar com o que eu sei. Porque tudo que está dentro é mostrado fora. Você não esconde nada. Seu corpo é uma massa de energia em uma velocidade muito alta de vibração. Esse corpo libera energia. E dá para perceber essa energia. Você tem uma faculdade mental que pode pegar e ler essa energia que é liberada. Você pode ler a vibração te diz o que está acontecendo internamente. É algo maravilhoso para se entender. Agora, através do seu intelecto, você pode controlar o seu estado emocional. Nós estávamos ensinando um grupo de crianças há alguns anos atrás. Na verdade, há uma delas aqui, a Sara. Onde está a Sara? Você é a Sara? Oi, Sara, como você está?
Eu estava conversando com a mãe de Sara no telefone. Ela me deu o número de Sara. A última vez em que Sara esteve em um seminário, ela tinha 11 anos. A dona pode te contar a idade dela, mas isso foi há 20 anos atrás. E eu estava ensinando a um grupo de crianças nessa época a diferença entre reagir e responder. No momento em que algo acontece e você reage a isso, é quando a pessoa ou situação está controlando você. Quando você responde, você está no comando de si mesmo. Isso não muda o que aconteceu, não faz mudar o que eles disseram, não muda o que eles fizeram. Ou você deixa isso controlar você, ou você controla isso. Michael compartilhou algo comigo. Eu gostaria de ter ido à igreja de Michael no domingo passado. Esse cara é ótimo. Mas, de qualquer forma, ele compartilhou algo alguns anos atrás, que causou um enorme impacto na minha vida. E você pode anotar isso. Quando alguma coisa acontece, não importa o que seja, quando alguma coisa acontece, há um processo de 3 etapas. É o que é. Aceite. Ninguém muda algo que já aconteceu. Já aconteceu. Quando algo acontece, alguém diz algo ou alguma coisa acontece, quando algo acontece, é o que é. Aceite isso. Isso irá controlar você? Ou você vai controlar isso? Esse é o primeiro passo. Quando algo acontece, é o que é. Aceite. Isso irá controlar você ou você vai controlar isso? Passo número 2. Colha o bem. Colha o bem. Quanto mais você procurar, mais você vai encontrar. Há algo de bom em tudo, colha o bem. E número 3. Perdoe todo o resto. Perdoar significa deixar ir embora, abandonar completamente. Ok? Agora observe, através do uso das nossas faculdades mentais, nós podemos assumir o controle emocional. Eu estava trabalhando com um grupo de jovens no lobby de um hotel um dia desses. Um amigo meu combinou de trazer alguns dos seus amigos que haviam acabado de chegar da Bélgica. Isso foi recente. E nós estávamos conversando sobre a lei da atração. E eu disse, ouçam, esqueçam a lei da atração por um minuto. Sabe o que vocês têm que fazer? É se tornarem conscientes de como vocês se sentem. Entrem em contato consigo mesmos. Torne-se consciente de como você se sente. Se você não se sente bem, isso significa que você está numa vibração negativa. E se você estiver numa vibração negativa, você vai atrair energia negativa. Você só pode atrair o que estiver em harmonia com você. Se você estiver se sentindo bem, então você está em uma vibração positiva. Você irá atrair energia positiva. Então, como eu disse, estejam conscientes de como vocês se sentem. Você pode anotar isso. Só esteja consciente de como você se sente. Como você se sente dita a vibração em que você está. Sentir é o estado consciente de vibração. O sentimento é o estado consciente da vibração. Se estamos nos sentindo bem, vamos atrair boa energia. Se não estamos nos sentindo bem, vamos atrair energia ruim. E subitamente podemos mudar isso. O intelecto tem um controle do que fazemos com a informação que chega até nós. Vamos controlar isso ou vamos deixar isso nos controlar? Ok? Agora é uma questão de escolha. Todo fracasso na vida, todas as falhas na vida, são devido a tomar partido do infinito ao nosso redor. Todo sucesso na vida é devido ao estar alinhado com a lei dentro de nós. Porque esse poder interior funciona por uma lei. Quando estamos falhando, estamos deixando o exterior nos controlar. Quando estamos vencendo, estamos trabalhando com o que está dentro de nós. Esse trabalho com a lei pode ser considerado o mesmo que absorver a lei em nossa mente em vidas como um parceiro silencioso. Agora observe, isso não é algo que você vai pegar e dominar da noite para o dia. Eu tenho trabalhado nisso há muito tempo. Eu ainda não concluí o trabalho. Mas eu posso dizer uma coisa. Se eu começo a me sentir mal, eu não permaneço desse jeito por muito tempo. Porque eu sei o que eu estou fazendo para mim mesmo. Houve uma época em que eu me acostumava a me sentir mal por longos períodos de tempo e eu só me sentia bem de vez em quando. Então, eu não estava feliz. Eu acho que eu nunca tinha sido feliz, na verdade. Felicidade e diversão são duas coisas diferentes. A diversão é muito superficial, a felicidade é muito profunda e duradoura. Nós temos que entender a diferença entre essas coisas, ok? Agora, vamos pensar sobre isso e pensar em si mesmo. Pense no espírito. O que é o espírito? O espírito apenas é.
O teólogo não pode te dizer mais do que isso. O Espírito é a causa e efeito de si. É 100% uniformemente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é criado e nem destruído. É 100% uniformemente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, deixe essas linhas representarem níveis de vibração, ou elas poderiam representar frequências, ok? Alta frequência. As melhores coisas são obtidas. Então, estamos lidando com a parte alta, a parte espiritual. A parte baixa é a parte física. Mas por causa da forma como fomos criados, a forma que somos, nós fomos presenteados com o intelecto, e através do intelecto nós temos a habilidade de pegar coisas da parte espiritual e mudar qualquer coisa da parte física. E aqui está o que temos que entender. É que cada frequência está conectada à que está acima e à que está abaixo. Nada está separado. Tudo está conectado. Estamos todos conectados. Então cada frequência tem uma acima e outra abaixo. Essas frequências são unidas como as cores de um arco-íris. Não há linha de demarcação onde uma termina e outra começa, ok? Vamos olhar para isso de uma outra forma. Vamos dizer que você tem um copo d'água. Aqui temos uma garrafa d'água, ok? Nós pegamos o copo e os enchemos com água. Agora, o copo é energia. A garrafa é energia. A água que está nela é energia. A mão que está segurando é energia. Se você adicionar calor a esse recipiente de água, ela não vai ficar nessa vibração por muito tempo. Ela vai mudar para uma frequência mais alta, para uma vibração mais alta. Vai se chamar vapor. Agora, você não se livrou da água ou da energia, você só mudou a forma da água. Você fez a água se transformar em vapor e você aumentou a energia adicionando calor. Isso se transformou em éter ou gás. É a mesma energia, somente se movendo em uma velocidade diferente. Então, se trouxermos tudo de volta ao vapor e à água, é tudo energia, só se movendo para frequências maiores. O que temos que entender é que elas estão todas conectadas. Não há linha de demarcação onde você pode afirmar onde deixa de ser água e começa a se tornar vapor. Nós podemos pegar essa energia que vem para a nossa mente e podemos causar que isso tome qualquer forma que quisermos. Porque somos seres espirituais e fomos dotados do intelecto. Podemos ativar esse intelecto e entrar em um mundo que está onipresente, onde o pensamento é onipresente. E juntamos os pensamentos e podemos construir uma ideia. Que tipo de ideia? Qualquer tipo de ideia que você queira. Você tem liberdade de pensamento. Viktor Frankl, que passou a guerra em um campo de concentração, um vienense, psiquiatra judeu, disse: independentemente do abuso intelectual ou físico a qual você esteja sujeito, ninguém pode fazer com que você pense algo em que você não queira pensar. É onde você tem liberdade. Você pode pensar qualquer coisa que quiser. Você pode dizer, é por causa disso? Não, não. É por causa da sua escolha. E as ideias que temos, em última análise, adquirem uma forma. Perdão. Agora, a perpétua transmutação de energia, que é uma lei. A energia move-se da forma e o espírito sempre se manifesta ao seu polo oposto, físico. Mantenha-se conscientemente conectado. Estamos, então, conscientes da fonte criadora de todo esse poder. E perceba e receba os muitos benefícios que estão ao nosso redor. É o que estávamos falando na noite passada. Nós conversávamos. Eu estava dizendo para o Keith, eu disse, ouça, todas essas coisas boas que você está me dizendo estão vindo para a sua vida agora mesmo. Estão sempre vindo para cá. A Andy, a esposa dele, estava me dizendo certa vez que, da última vez que nos encontramos, que em um determinado momento eles decidiram mudar os seus negócios. Eles queriam mudar algumas pessoas que estavam se associando. Eles queriam ficar com pessoas que são mais otimistas e vivas. E ela disse, sabe, está tudo acontecendo. Aconteceu porque você decidiu que iria acontecer. Você não precisa entender como vai acontecer. Agora observe. O que vamos fazer agora é olhar para a mente. Vamos voltar um pouco agora. Alguns de vocês já passaram por isso muitas vezes. Posso assegurar para vocês que eu também já passei por isso. Vamos voltar à página 4. Agora vamos aprofundar isso. Olhe para a mente e o paradigma. Na verdade, vamos olhar para a sua mente e o seu paradigma. O paradigma é um programa em sua mente subconsciente que alguém construiu. Em 1934, o Dr. Turmo Fleet
estava muito envolvido nas artes de cura, em saúde holística. Ele afirmou que a mente é uma atividade, não uma coisa. Ninguém jamais viu a mente. Com o objetivo de ganhar clareza e eliminar confusão, ele disse: eu vou criar uma imagem da mente. Veja, quando você começa a pensar na mente, você está falando algo sobre que ninguém nunca viu. A maioria das pessoas, quando pensa sobre a mente, pensa no cérebro. O cérebro está para a sua mente, assim como a sua unha está. O cérebro é parte do seu corpo físico. O cérebro é a estação de comutação eletrônica. Conforme você pensa, ativa células cerebrais, alterando a vibração em que você está. Essa coisa aqui é uma massa de moléculas. Elas estão em altíssima vibração de vibração. Bem, quando você ativa as células cerebrais, você altera a vibração em que você está. Então pense, você realmente pode se colocar para cima ou se colocar para baixo. Agora você diz: ninguém jamais viu a mente. Eu vou mostrar uma figura. E ele disse: isso vai representar a mente e o corpo. Agora, eu lembro da primeira vez que eu vi, eu ri. Mas logo em seguida eu parei de rir. Isso é, ouça, durante 55 anos eu estive estudando a mente todos os dias. E essa é a ideia mais valiosa que eu já aprendi. O grande círculo representa a mente, o consciente e o subconsciente. E o pequeno círculo representa o corpo. E como eu disse, essa é a ideia mais valiosa do que eu já aprendi. Absorva isso. Agora vamos dar uma olhada em como isso funciona. Aqui está o seu desenho, a sua mente consciente e subconsciente, e o corpo. Agora, a mente consciente é a sua mente pensante. Você tem a habilidade de pensar. Pensar é a mais alta função do qual você é capaz. Você pode pensar em qualquer coisa que quiser. Essa é a mente educada. Essa é a parte que a escola lida. É onde o seu intelecto reside. Todos os seus fatores intelectuais estão na sua mente consciente. Agora, o subconsciente é a mente emocional. Ela opera de maneira bastante diferente da mente consciente. Podemos dizer que é totalmente dedutiva. Ela não tem capacidade de originar nada. Agora, a mente consciente tem. Vamos seguir para outro raciocínio. Vamos lá. A sua mente consciente tem a habilidade de escolher. Você pode escolher qualquer coisa que quiser. Você tem a capacidade de escolher. Isso é enorme. E como você tem a capacidade de escolha, você tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer coisa que esteja acontecendo. Quando você assiste algo na televisão, você não tem que aceitar. Quando alguém te diz alguma coisa, diz a você: isso é assim. Mas você não tem que aceitar. Você tem a habilidade de rejeitar qualquer coisa. Você tem a habilidade de aceitar qualquer coisa. E se você rejeita, você tem a habilidade de originar, porque esse poder está fluindo para você e através de você o tempo todo. Nunca para! Agora, isso é o que a mente consciente pode fazer. E antes que qualquer coisa chegue ao subconsciente, terá que passar pelo consciente. E se você não está usando o consciente, então o subconsciente está totalmente aberto. A mente subconsciente deve aceitar qualquer coisa que você enviar, porque ela não tem habilidade de rejeitar. E esse é o ponto. Não importa quantas vezes ouvimos isso. Eu questiono se nós realmente entendemos isso. Ela não pode diferenciar o que é real e o que é imaginário. Agora, a mente subconsciente opera por uma lei. E a lei declara que tudo que é impresso na mente subconsciente, repetidamente, deve passar para a forma física com e através de você. Essa é a razão pela qual o livro Pense e Enriqueça tem o poder da sugestão, que é tão poderoso. A sua mente subconsciente não tem o poder de rejeitar nada. Se uma pessoa quiser hipnotizar você, o que ela realmente está fazendo é deixando de lado a sua mente consciente. Eles deixam de lado o seu fator de raciocínio indutivo, que lhes dá livre acesso para a sua mente subconsciente. E eles podem colocar uma ideia na sua mente subconsciente, te dizendo que você está ficando com muito frio. Você vai começar a tremer, você vai ficar com frio. Ou eles vão te dizer que você está ficando muito quente, você vai começar a suar. Sua mente subconsciente irá simplesmente aceitar qualquer informação que você der. Então aqui estamos. Agora você diz: temos todas essas informações, estamos bombardeados com informações do rádio de outras pessoas, da TV, dos jornais, e dizemos que podemos aceitar ou rejeitar qualquer coisa. Veja, porque nós temos o fator de raciocínio. A razão é um dos nossos fatores intelectuais.
E como podemos raciocinar, temos a capacidade de pensar. Agora, como nós temos a capacidade de pensar, podemos rejeitar. Se for tudo negativo, temos a capacidade de apenas rejeitar e dizer, sai fora daqui, pela lei, vai embora. Mas sabe de uma coisa? Não fazemos isso. Nós iremos assistir televisão e vamos deixar a mente totalmente aberta. Vamos deixar a mente subconsciente totalmente aberta. É por isso que quando você está assistindo TV ou assistindo atores, eles te deixam ansioso, você fica agitado, sentado na beira do sofá, agitado, eles te assustam, eles te deixam com raiva, eles te fazem feliz. Tudo atuação. Mas a mente subconsciente não sabe a diferença. É a sua mente emocional. Por que deixaremos a nossa mente aberta a grande parte do tempo? Porque estamos programados para isso. Isso é parte do paradigma. Nós somos literalmente programados para deixarmos a nossa mente totalmente aberta. Agora, parece incrível que nós atualmente estamos fazendo isso, mas nós fazemos. Por que fazemos? Bem, vamos dar uma olhada em por que fazemos isso. Vamos tirar essa figura e colocar uma outra figura aqui do lado. Aquela figura representava você hoje. Essa representa você na infância. Aquela imagem do pequeno bebê. Aquele bebê irá aceitar qualquer coisa que você lhe der. Qualquer coisa que estiver acontecendo ao redor daquele bebê irá direto para a mente subconsciente do bebê. O bebê não tem habilidade de rejeitar. Se você levar esse bebê para fora do auditório e colocar em um lar no subúrbio chinês, esse bebê irá crescer fluente em chinês, sem absolutamente nenhum conhecimento da língua inglesa, nenhum. Se você colocar esse bebê em um lar onde se fala 4 ou 5 idiomas, houve um caso em Kuala Lumpur que tinha um filho capaz de falar 5 idiomas aos 4 anos de idade. Não há nada de extraordinário nisso. Há muitos lugares onde as crianças crescem aprendendo vários idiomas. Você pode ensinar isso aos bebês como ler. Porque você pode programar as informações na mente subconsciente. Você estará construindo células de reconhecimento no cérebro deles. Você pode mostrar as palavras, reproduzir os sons das palavras. E isso estará indo direto para a mente subconsciente dos bebês. E quando eles tiverem um vocabulário, quando eles puderem falar, você pode dar a eles um livro e eles vão reconhecer as palavras e ler para você. Muitas pessoas dizem, eu não acredito nisso. Então provavelmente vocês nunca farão isso. Mas isso tem sido feito. Qualquer coisa que acontece ao redor do bebê está indo direto para a mente do bebê. E ninguém em nossa família jamais havia ido para a escola. O fato é que eu parei aos 16 anos. E daí? Qualquer um pararia. Ninguém pergunta se você quer ir para a escola. Sabe o que eu mudei? Eu mudei uma pergunta. Eu não perguntei aos meus filhos se eles iriam. Eu perguntei para onde eles iriam. Incrível. Mudou toda a perspectiva ao mudar uma pergunta. Isso é como o bebê é. Isso era a forma como você era. O que aconteceu ao seu redor? Estamos em contrato com uma editora, a maior editora do mundo, para escrever um livro sobre paradigmas. É sobre isso que se trata. O seu sistema de crenças. Você nem sequer sabe de onde vem o seu sistema de crenças. Você não tem ideia de onde vem o seu sistema de crenças. Você os herdou. No momento da concepção, todo o DNA da mãe e o DNA do pai, bum, se juntaram. Isso formou a sua essência. E as informações continuou sendo despejada. Despejada. Você sabe algo estranho? A imagem que você tem de você foi construída nessa época. A autoimagem ao qual você está operando. Nós vamos falar sobre a autoimagem amanhã de manhã. A autoimagem a qual você está operando foi formada lá atrás, durante a sua infância. Você não tinha sequer ideia do que estava acontecendo ao seu redor. Eu nasci durante a depressão. Então, eu cresci com a ideia que se você tiver qualquer tipo de emprego, você tem sorte. Eu faria qualquer coisa, qualquer coisa. E essa era a maneira que eu estava programado. Vá para a escola e aperfeiçoe-se em alguma coisa. Nós estávamos felizes em conseguir algo para comer. E sabe de uma coisa? Há muitos lugares que não são diferentes hoje em dia. Isso é como a autoimagem é formada. A autoimagem é a sua íntima ideia. É só como você vê você. E como você se vê, dita como você vê o mundo ao seu redor. Quando você coloca múltiplas ideias lá, elas começam a surgir. Agora imagine se você estiver cercado de pessoas, como está citado aqui. Na ausência de objetivos claramente definidos, nós nos tornamos estranhamente leais ao desempenho de trivialidades diárias, até que finalmente nos tornamos escravizados por ela. Você tem ideia de quantas pessoas vivem dessa maneira? Elas são leais às trivialidades diárias e se tornaram escravizadas por isso. E isso foi programado. As pessoas ao redor programaram isso diretamente na mente.
Isso é como os paradigmas são formados. A mente subconsciente é como um copo vazio. Você pode despejar qualquer coisa que quiser lá. E é o que acontece quando nascemos. Então, somos programados geneticamente. Voltamos algumas gerações. Quando eu era um cara jovem, eu tinha um cabelo vermelho. Então foi clareando e se tornou loiro. E depois se tornou branco. Saibam que eu tive pais que não tinham cabelo vermelho, nenhum dos dois. Eu tenho um irmão e uma irmã e eles não têm cabelo vermelho. Isso pode gerar todo tipo de especulação, não acham? Mas a mãe do meu pai e todos os irmãos dele tinham cabelo vermelho. Veja, algumas vezes essas coisas pulam de geração e aparecem em outras gerações. Mas entenda com clareza, a maior parte das suas crenças, provavelmente a maioria delas, você não as originou por si próprio. Elas foram construídas logo após o seu nascimento. Elas foram passadas de geração para geração. E quando você analisa suas crenças à luz da verdade, percebe que algumas delas são absolutamente ridículas. Continuando, é assim que éramos até 4 ou 5 anos de idade. E é assim que nós somos hoje. Nós estamos vivendo da mesma forma de quando éramos crianças. Deixamos a nossa mente aberta. As pessoas seguem umas às outras, são como ovelhas. Isso me lembra uma piadinha sobre ovelhas. Antes de começarem os trabalhos de domingo na igreja com Michael, Jack veio até mim e me contou uma piada, dizendo: essa é uma ótima piada para seminários. É sobre 2 caras que estavam andando a cavalo. Eles não se conheciam, eles estavam cavalgando e se encontraram na estrada. Um estava indo para um lado e o outro estava indo para o outro lado. Um dos caras era ventríloco. E eles se encontraram, se apresentaram e começaram a conversar. Então o ventríloco disse: aposto que posso conversar com seu cavalo. E o outro cara disse: cavalos não podem falar? Ah, eu sou ventríloco. Eu aposto que ele pode. Olá, cavalo, qual é o seu nome? O cavalo respondeu: Bill. E ele continuou: como vão as coisas, Bill? Estão bem, estão bem. Se ele colocasse um pouco mais de aveia na minha comida, ficaria um pouco melhor. E o ventríloco continuou dizendo: aposto que posso conversar com seu cachorro. Qual o nome dele? Rover. Olá, Rover. O Rover disse: olá. Como está, Rover? Está tudo bem. Como está sendo tratado, Rover? Bem, eu tenho pulgas. Eu gostaria que ele me desse uma coleira anti-pulgas, porque coça muito, eu tenho problemas para coçar. E o ventríloco continuou: eu aposto que posso falar com a sua ovelha. Até que o outro cara, já irritado, respondeu: a ovelha mente. Eu também gostei dessa. Eu não sou de contar piadas, mas essa foi ótima, eu adorei. Certo, mas ouçam, é assim que passamos pela vida e aqui estamos hoje adultos. E é difícil acreditar que vivemos da mesma maneira. Mas pergunte a si mesmo, se alguém diz algo desagradável, você fica chateado? Se você está assistindo algo na televisão, você fica ansioso algumas vezes? A resposta é sim. Isso é porque deixamos a nossa mente bem aberta. E o que quer que esteja acontecendo entra direto. O subconsciente não tem capacidade de rejeitar. É como a terra. Não se importa com o que você planta. Eu adoro o jeito que Orno Ettinger explicou. Ele disse: você pode plantar milho, um alimento saudável, e alguns centímetros você pode plantar um veneno mortal. Um crescerá com a mesma abundância que o outro. Mas ele disse: a mente muitas vezes é mais fértil. Agora vamos observar isso por um momento. O branco representa o que ensinamos. O amarelo representa o que o sistema educacional nos ensina. Nós ouvimos na escola. Nós ouvimos com os nossos ouvidos. Agora deixe essas pequenas antenas representarem os seus sentidos. Você tem a audição, visão, olfato, paladar e tato. E conforme você ouve, você junta as informações. Agora, o acúmulo de informações é exatamente do que isso implica. Acúmulo de informações, os livros começam a se acumular na nossa consciência. E após você acumular uma certa quantidade de informação na escola, eles te dão uma prova. Eles querem saber se você sabe aquela informação. E se você der mais respostas certas do que erradas, eles dirão: parabéns, você passou, você sabe a informação. Isso não é saber. Isso não é aprender. Mas esse é o modelo em que estamos operando. Agora, observe isso por um momento. Ter essa informação não quer dizer que nós sabemos isso.
Nós temos que ser capazes de repetir isso. Ouvir e escutar são duas coisas totalmente diferentes. Você ouve com seus ouvidos, você escuta com suas emoções, ok? Aprender é completamente diferente de acumular informação. Aprender é quando você conscientemente se entretém com uma ideia, fica emocionalmente envolvido com essa ideia. Você dá um passo adiante, agindo de acordo com essa ideia. Então você muda o resultado final. É o feedback a partir da mudança do resultado final que representa a experiência de aprendizagem. Eu sei que se eu pegar isso e me envolver emocionalmente e depois fazer isso, então minha renda muda. Isso é aprendizado. Agora vamos dar uma olhada aqui por um momento. A escola nos deu o conhecimento valioso, no entanto, a escola nunca nos ensinou como alterar o velho paradigma. Então, frequentemente, nós não fazemos aquilo que sabemos como fazer. Conhecimento superior, resultados inferiores, causam confusão e frustração. Então, aqui estamos nós. Nós temos todo o conhecimento, nós passamos nas provas. Está tudo em nossa mente. Mas você sabe de uma coisa? Os resultados não se equiparam ao conhecimento. Eles são tão inteligentes, eles sabem tanto. E não sei por que eles estão tendo resultados terríveis. É porque o conhecimento não controla os resultados. O paradigma faz isso. O paradigma dita os resultados. O paradigma controla a vibração. O paradigma controla a ação. O paradigma controla os resultados. Se você quiser mudar os seus resultados, só há um jeito de fazer isso. Você tem que mudar o seu paradigma. Parabéns a você que chegou até o final do vídeo, isso demonstra que você está inclinado a se desenvolver pessoalmente. Você que deseja obter novas fontes de renda, que deseja trabalhar no conforto da sua casa, clique aqui no primeiro link da descrição, tem uma oportunidade imperdível. E é claro, se você está gostando das dublagens aqui do canal, lembre-se de apoiar esse conteúdo deixando o seu like. Inscreva-se aqui no canal, não perca mais tempo. Todas as semanas tem vídeos transformadores aqui no canal. Comente, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você ama. O meu nome é Rafael Mota e nos vemos no próximo vídeo!